Ele já está com a palavra, Ele já está nas tuas mãos. Então agora, Senhor, ajude-nos a receber a sua palavra e colocar em prática para a glória de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus a vida do pastor Adilson. Vai lá, meu filho. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. E se eu perguntasse se todos estão felizes por estar na casa do Senhor, eu tenho certeza. Todos nós estamos felizes. Amém? Sou grato a Deus por essa casa. Sou grato a Deus pelo o dia em que Deus colocou no meu coração para sair do Brasil e vir para a Inglaterra. Eu não sei se tem mais alguém comigo que sente também essa alegria, que agradece a Deus, porque Deus Ele cuida de nós. Amém? Eu vi que não são todos. Enfim, eu agradeço muito a Deus. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, é uma alegria no meu coração poder ser membro dessa casa, de ter sido consagrado nessa casa, do Senhor ter me enxergado aqui. E eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, do pastor Jackson, da pastora Kemi, que na verdade eles são a mais do que pastores, são meus pais espirituais, eles são meus mentores, e eu amo a vida de vocês. Eu tenho prazer em servir ao Senhor ao lado de vocês. Muito obrigado. Também o pastor Paulo, a pastora Marta, que há longo tempo nós caminhamos juntos. Deus abençoe. Eu queria também louvar a Deus, porque ontem eu e minha esposa completamos 20 anos que nós estamos juntos. De fato, ela é uma guerreira. Louvo a Deus pela sua vida, amor. Obrigado por tudo. Louvo a Deus pela vida do Natan e do Dadá. Hoje, durante o dia, eu pedi para que eles orassem por mim, né? Maravilhoso. Eu falei, ora pelo pai, né? E aí o Dadá, ele chegou e falou assim, mas tá bom, eu vou orar por você. Ele falou assim, Jesus, abençoa meu pai. Eu não sei o que ele precisa, mas ajuda ele. Ai, foi maravilhoso. Mas depois ele falou, tira todo o medo do meu pai. Amém. O Natan também orou por mim, foi lindo. E eu sou grato a Deus pela família que Deus me deu. Eu tenho duas famílias. Calma, é uma família, a minha família, outra família é a igreja. É vocês. E eu quero, assim como o pastor mencionou, agradecer, ser grato a Deus por poder estar nessa casa. Talvez você que está aí em casa, que não pode estar aqui na casa do Senhor, que não pode, devido a questão de fazer o book, não encontrou uma vaga, eu quero dizer que vocês também são tão importantes para nós. Todos vocês, todos que buscam ao Senhor. Nós temos esse privilégio, que é um privilégio honroso, de podermos sermos filhos. Eu queria perguntar, quantos filhos nós temos aqui? Eu tenho o costume de chamar as pessoas de filho, assim, não porque eu sou pai das pessoas, mas eu sei que todos nós somos filhos de Deus. Então eu só chamo pelo título do que você realmente é. Que Deus abençoe em nome de Jesus e continuemos sendo filhos. Filhos nessa casa, filhos no reino. E ontem, quando o pastor, ele me deu essa oportunidade tão maravilhosa, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder falar do amor de Jesus, de deixar que o eco da minha voz possa ficar aqui na terra. De alguma forma, o Senhor Jesus, ele marcou esse momento para a minha vida, e marcou esse momento para a sua vida, para ouvir a palavra de Deus. E eu falei assim comigo mesmo, falei, pai, eu não sei nada, eu não sei o que eu vou falar, eu não tenho nada para falar. E depois Deus me lembrou, ele falou assim, mas você não vai falar de você mesmo, quem vai falar sou eu, e você vai só transmitir algo que eu vou colocar no seu coração. E isso para mim foi maravilhoso. Por quê? Porque nós dependemos de uma palavra, e essa palavra é do Senhor Jesus. O problema é quando nós achamos que essa palavra, muitas das vezes, vem só aqui do púlpito. Essa palavra, ela vem aqui do púlpito porque é onde Deus nos reúne para falar conosco. Mas essa palavra pode ser por um telefone, por um amigo, por alguém que, tendo conexão com Deus, libera de repente uma palavra. Quantos aqui já foram abençoados muitas das vezes por alguém que você nem esperava, ligou para você ou deixou uma palavra de oração que não era na igreja? Quantos aqui? Eu fui imensamente abençoado. Já há quase 18 anos atrás, o pastor ligou para mim, eu estava no meu trabalho, numa câmera fria, e eu resolvi atender a ligação, eu não conhecia o número, e ele pegou e falou para mim assim, você é o Adilson? Eu falei, sou. Você esteve na igreja? Você veio na igreja? Sim, eu venho. Ele falou, olha, eu estou ligando para você, para dizer que você é importante na minha vida. Como foi importante aquela ligação naquele dia? Já fazendo quase 2 décadas, mas Deus, Ele continua renovando isso através da minha vida, porque quando eu ligo para alguém, eu sinto prazer, porque da bênção que eu recebi um dia, eu também estou participando com uma outra pessoa, amém?
E o Senhor colocou no meu coração uma palavra, e essa palavra, ela vem dizer assim, ó, evidências de um avivamento pessoal. Eu entendo que para nós termos um avivamento, nós precisamos orar, clamar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ter uma vida consagrada diante de Deus em tempos específicos. Só que em tempos específicos também nós temos uma vida. E a nossa vida, ela não consiste só no tempo que eu estou na igreja, só no domingo ou na quinta-feira. Esse tempo, ele consiste na segunda, na terça, na quarta, na quinta, enfim, todos os dias da nossa vida. E essa evidência que Deus colocou no meu coração é uma evidência que, de fato, eu preciso estar conectados com o Senhor. Por quê? Porque Deus tem um plano perfeito para nós. Quantos aqui sentem que Deus tem um plano perfeito? Olha, Jeremias 29, o versículo 11 vai dizer que porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e o que todos nós buscamos, um futuro. Nós buscamos um futuro e Deus disse, eu tenho um plano perfeito para vocês. Esse plano perfeito, ele está envolvido dentro dele também uma vida de avivamento. É o tema que nós estamos, que está sendo ministrado, foi ministrado há algumas semanas, está sendo ministrado hoje, vai ser ministrado. Nós não estamos fazendo isso para cumprir uma agenda, mas que isso fique gravado no nosso coração. A nossa vida, para ter um sucesso, precisa ter uma vida, um avivamento. E esse avivamento não pode terminar na igreja, ele tem que continuar. Não precisa de eu ser um pastor, um diácono, um presbítero. Precisa de eu ter um reconhecimento de que eu preciso de Deus. Que esse plano que Deus fez para a minha vida é um plano perfeito. E quais são as garantias? Quais as garantias de que esse plano dá certo? A garantia de que esse plano dá certo, ela está lá, no livro de Mateus. Jesus, ele diz assim, ó, na parte B, capítulo 28, versículo 20, diz assim, ó, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quantos podem dizer amém? Uau, que poderoso! O Senhor Jesus, ele garantiu que estaria conosco. Semanas, agora no domingo, Deus, usando a vida do nosso pastor, ele disse que Jesus se manifesta nas nossas vidas através do amigo fiel e íntimo, o Espírito Santo. Então a certeza que eu tenho é que quem me trouxe aqui nessa noite, quem trouxe vocês aqui nessa noite, foi o Senhor Jesus. Foi Deus, foi o Espírito Santo. E esse avivamento que nós buscamos, ele tem um propósito e tem um plano perfeito. Esse plano, ele vai além daquilo que eu possa passar aqui na terra. Nós sabemos que nós passaremos por lutas e provações. Jesus sempre deixou claro que nesse mundo nós teríamos aflições. Agora, o que ele também frisou foi que ele estaria conosco. Eu não sei se de repente alguém em casa pode ser que está passando por uma luta muito grande. Quantas pessoas, entes queridos, que nós estamos perdendo na nossa nação, daqueles que são brasileiros, ou até mesmo daqueles de outras nações, porque é o que está acontecendo no mundo. Mas a certeza que nós estamos tendo é que o Senhor está nos consolando, que o Senhor está guardando muitas e muitas famílias. Como o pastor mesmo disse, que ele liga e fala com o papai dele. Eu também faço isso constantemente. E eu acredito que eles estão me assistindo agora nesse momento, e até hoje é aniversário da minha mãe. Hoje é uma safra de aniversário, né? E eu louvo a Deus pela vida dela. E eu sei o quanto é precioso quando a gente liga para os nossos familiares e pergunta, tá tudo bem? E eles rapidamente respondem, tá tudo bem. Nós precisamos dessa ajuda de Deus. Nós precisamos do amparo de Deus. Seja num tudo bem que está no Brasil, ou seja em uma luta, uma dificuldade, uma aprovação que talvez nós venhamos a passar ou estamos passando. A certeza que eu quero ministrar nessa noite é que Deus está conosco e Ele está nos ajudando. Quantos podem dizer amém? Deus está nos ajudando. Ele é o nosso ajudador. Eu gostaria de falar do apóstolo Paulo nessa noite. O apóstolo Paulo é uma pessoa que nos ajuda a retratar bem aquilo que nós entendemos como um propósito de Deus. A vida do apóstolo Paulo é algo muito empolgante e também, ao mesmo tempo, é inspirador. Porque um dia alguém que procurava perseguir e matar os membros de uma igreja, e ao mesmo tempo
acabar com uma igreja, ele se tornou aquele que plantava a igreja, aquele que edificava a igreja, até hoje edifica. O apóstolo Paulo é uma inspiração para nós, sim ou não? E eu gostaria que, se fosse possível, de passar aqui no telão, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo aqui, ele vai retratar que a vida dele também não foi fácil, que foi muito difícil. E ele vai dizer assim: são eles servo de Cristo? Falando sobre os outros apóstolos, sobre os outros que também serviam ao Senhor. Ele diz assim: estou fora de mim para falar dessa forma, porque ele ia afirmar algo. Eu ainda mais. Trabalhei muito, fui encerrado muitas vezes, encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ele retrata para nós que a vida dele não era fácil. E se nós perguntássemos aqui, todos nós temos um desafio, uma luta, mas que essa luta não seja aquilo que nos pare, amém? Que essa luta não seja aquilo que venha travar, nos deixar inerte, não fazer nada no reino de Deus. Essa palavra que eu recebi do Senhor foi uma palavra que fala sobre o meu avivamento espiritual, o meu avivamento pessoal, aquilo que eu preciso me manter, aquilo que eu preciso todos os dias escolher e definir uma porta, a porta correta, a decisão correta. Nós somos bombardeados todos os dias. Outro dia eu fiquei muito angustiado. O meu filho ligou para mim, ele disse que ele teve uma reunião na escola dele, e eu fiquei muito angustiado. Ele falou que ele teve uma reunião que ele não gostou, falaram coisas que ele não achou legal, e eu imediatamente olhei nos meus e-mails para ver se eles tinham me avisado dessa reunião. Eu vi que eles tinham me avisado um dia antes, não deu tempo para mim nem me manifestar, eu não tinha visto aquele e-mail. Mas aquele e-mail era um bombardeamento sobre a vida dos meus filhos, e não só do meu filho, mas dos filhos de tantas pessoas na face da terra, querendo implantar uma ideia, uma visão, algo de que você está livre para ser o que você quiser. E isso é uma mentira. Nós estamos livres para ser aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, e é o que nós acreditamos, amém? Os nossos filhos não se perderão, e eu declaro isso não só sobre a minha casa, mas sobre a sua casa. Os nossos filhos alcançarão o plano de Deus. Esse altar será o palco, o local onde nossos filhos se manifestarão, para que o nome do Senhor Jesus continue propagando. Nós cremos nessa verdade, e nós sabemos que nós podemos não ser o apóstolo Paulo, mas quem vai dizer para nós se nós não estamos criando o apóstolo Paulo? Quem pode dizer para nós que o discípulo que frequenta a nossa célula, a nossa casa, o nosso culto online, nosso PG online, não será o apóstolo Paulo da próxima geração? Nós cremos nessa verdade. Nós acreditamos que Deus é capaz para fazer. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou porque Ele tem um propósito perfeito, e esse propósito vai dar certo. E esse propósito já deu certo. Amém? Não somente essa questão que é o físico, que é aquilo que nos ataca, mas nós temos também o pecado, que tenta nos separar do amor de Deus. O pecado que tenta nos aprisionar. Constantemente, eu não sei vocês, mas já mandei vários e-mails pedindo para que parasse de mandar alguns e-mails para mim, e eles continuam mandando e-mail. Não sei se vocês entram no Facebook e já vê algo que vocês já reprovam. Muitas das vezes, nós somos bombardeados de todas as formas. Eu estava meditando no que eu iria falar, escrevendo, digitando essa palavra, quando eu lembrei que em Números, no capítulo 31, versículo 16, aconteceu algo terrível.
Havia um povo, o povo de Israel, saiu do Egito e foram caminhando até a terra prometida. O diabo sempre vai procurar tentar nos impedir de alguma forma. Sempre o diabo vai querer colocar-nos nós contra o nosso próprio Deus. Nessa passagem, houve um profeta chamado Balaão, que ele recebeu dinheiro para poder amaldiçoar o povo, fazer com que o povo parasse, pago por alguém. Só que o que aconteceu? Todas as vezes que esse profeta ia lançar uma maldição sobre o povo, ele abençoava e não amaldiçoava. O final da história do livro, quando a gente lê esse livro, você pode ler em casa, Números 31, vai dizer que ele desistiu, ele parou, ele não mais quis amaldiçoar. Porém, ele fez algo muito maligno e diabólico. Ele disse para a pessoa que estava pagando para ele, Baraque, estava pagando para ele, disse assim: olha, a gente não vai conseguir amaldiçoar o povo, porque Deus muda todas as minhas palavras. Quando eu vou amaldiçoar, essas palavras se tornam em bênção. Mas eu posso aconselhar você como que você faz. Faça alguma forma de que o povo fique contra Deus. Porque se o povo estiver contra Deus, a proteção que eles têm vai acabar. E eles preparou algumas mulheres para que fosse até a tenda, até o local daquela habitação lá, para que eles cometessem. Na verdade, morreram alguns homens. Algumas pessoas perderam a vida por causa disso. Mas o nosso Deus é tão bom e tão maravilhoso. Porque o nosso Deus é aquele que levanta profeta na hora que deve levantar profeta. Que se manifesta na hora em que nós precisamos de uma manifestação. Quando nós necessitamos de algo, você pode ter a certeza que Deus vai fazer a seu favor. Amém? E eu queria aqui discorrer mais alguns pontos que vai tratar sobre essa questão das evidências daquilo que se eu realmente tenho uma vida de avivamento na minha casa, no meu modo de ser, na maneira com que eu trato as pessoas, enfim, em toda a minha vida. Eu quero dizer para você que você pode dar glória a Deus, aleluia, glorificar ao Senhor, todas as vezes que algo que eu falar, ou que o Senhor colocou no meu coração para falar, isso faz sentido na sua vida. Se de repente algo que eu falar, ou algo que estiver discorrendo aqui na palavra de Deus, e você vê que você não está se encaixando, não existe outra hora senão essa hora para que a gente possa voltar novamente. A palavra de Deus sempre nos diz: volte aonde você caiu, se levante. Deus nunca vai nos acusar, pelo contrário, Ele pode nos confrontar, mas Ele sempre vai nos esperar de braços abertos, como um pai espera um filho, para que ele possa voltar. Deus é um Deus maravilhoso. Se alguém age de forma diferente, é porque não aprendeu com Deus, mas Deus não é aquele que julga. Quem julga é o diabo. Deus é aquele que nos recebe, é aquele que sempre Ele vai acreditar que nós vamos nos levantar e novamente vamos voltar a estar de pé. Amém? Uma das evidências que nós podemos ter é a transformação. A transformação é aquela que acontece dentro de nós. Não é aquele que se manifesta no externo, mas é o que se manifesta quando algo dentro de mim muda. E como foi feito, quando foi passado no vídeo, o fruto vai acontecer. A palavra de Deus diz assim, que nós conheceremos as árvores pelos frutos. E essa é uma evidência clara de que o Senhor faz conosco. Eu queria pedir para que fosse colocado Efésios no capítulo 4 e os versículos 15 e 16, por favor. A palavra de Deus diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando eu entendo que eu sou parte desse corpo, da igreja, daquilo que se manifesta, assim como o apóstolo Paulo, que um dia ele perseguia a igreja, mas depois ele começou a plantar a igreja. Nós podemos ver essa manifestação, essa evidência, tanto na nossa igreja, no nosso ministério, aonde há plantações de igreja, aonde Deus vai sinalizando, quanto na nossa vida, naquilo que nós podemos cooperar.
E poder cooperar com a obra de Deus, isso é por meio de oração, do jejum, da contribuição específica de algo que eu estou vendo e estou gostando. Quando eu vejo algo que eu estou gostando, a gente dá um like, não é isso? Se a gente gosta, a gente dá um like. É isso que Deus espera de nós. É que nós contribuamos de uma forma que, seja por oração, seja no jejum, seja aceitando a palavra de Deus para que a nossa vida possa prosperar e ser guardada. Meu Deus, quantas vezes é tão difícil, às vezes, fazer algo para Deus. Eu não sei se para vocês é assim, mas que dificuldade quando a gente tem que fazer algo do que Deus está pedindo. A gente tem o hábito de colocar tantos empecilhos, tão difícil, mas quando é algo para nós é tudo tão fácil, porque a gente faz assim. Parece que tudo, se não der certo, a gente faz dar certo. Que esse mesmo sentimento possa ser o sentimento que esteja no nosso coração em fazer algo para Deus. Seja em seu pequeno grupo, seja na igreja, né? Nós sentimos tão felizes, honrados ao Senhor. Não há muito tempo atrás, a nossa igreja passou por uma reforma, por uma limpeza geral. E o pastor até fez menção, ele disse que ele não ia convidar pessoas de fora, mas vieram os pastores. A igreja tinha mais de 100 pessoas aqui, ajudando de alguma forma. Saiba que tudo que nós fizermos nessa casa, tudo que nós fizermos para Deus, a nossa recompensa vem do Senhor. O Senhor é aquele que tem prazer em poder nos recompensar. Sabe? E às vezes não é nem pelo aquilo que eu estou fazendo e as pessoas estão vendo, mas aquilo que eu não estou fazendo, mas Deus está vendo. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus, porque quando nós estamos, às vezes, num pequeno grupo, e às vezes a nossa presença está dizendo muito a nosso respeito. Se nós fizéssemos tudo aquilo, só aquilo que fosse fácil para nós, que recompensa teria? E muitas das vezes nós temos irmãos que trabalham do outro lado da cidade, chegam em casa, mal tomam banho, mal jantam e já estão participando. Que coisa gloriosa! E quanto mais sacrifício nós colocarmos nisso, mais o Senhor será glorificado. E mais a nossa recompensa será no Senhor Jesus. Salvação. A salvação é algo que faz parte também da evidência da minha vida, do meu avivamento, daquilo que eu estou diante de Deus. Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele jamais vai negar a salvação para alguém. Tem uma passagem na palavra de Deus, na verdade são 2 exemplos que a Bíblia diz, que são tão maravilhosos. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades que eram pecaminosas diante de Deus. Sodoma e Gomorra foram visitadas por 2 anjos. 2 anjos que foram lá para poder anunciar e poder salvar as pessoas. E eles não aceitaram. Não foi nada simples, foi algo poderoso, algo que Deus decidiu. Mas eles não aceitaram. E lamentavelmente, Sodoma e Gomorra, como nós sabemos, foram destruídas. Totalmente destruídas. O contrário foi a atitude de Nínive. Nínive não recebeu visitas angelicais, anjos, mas recebeu um homem que foi ministrar a palavra. Ele saiu falando da palavra de Deus para aquela cidade, andando nas ruas. Pode ser até que ele esteja do temperamento que era Jonas, pode ser que ele até estava falando baixinho, para que o povo mesmo perecesse. Mas ele falou a palavra de Deus, ele anunciou a palavra de Deus. E a Bíblia diz que essa cidade, ela reconheceu o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que todos foram salvos. Sabe, o nosso coração precisa ser um coração mais leve. E eu não estou julgando você que o seu coração não seja leve, mas eu estou dizendo que nós precisamos ter um coração mais leve. Porque quando nós estamos bem, tudo é mais fácil para nós. Mas quando a gente está passando por uma aflição, quando algo acontece que não é da forma que eu esperava, é tão fácil para que a gente possa se ofender com alguém. Hoje o Senhor Jesus, Ele vem nas nossas vidas pelo Espírito Santo, trazendo uma palavra de bálsamo ao nosso coração. Para que naquele momento, no momento em que eu mais precisar da ajuda do Senhor, eu possa reconhecer que um dia Ele me deu uma palavra. Porque a palavra diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. Quanto posso dizer amém e glorificar o Senhor?
precisamos ter uma sensibilidade, uma leveza no nosso coração. O Senhor é aquele que faz ao nosso favor. Atitudes. Nós precisamos ter as atitudes corretas, sempre, em todo o tempo. E quem pode nos ajudar com as atitudes corretas? É só o Espírito Santo de Deus. Como eu disse, nas horas que nós estamos felizes é muito fácil. Mas nas horas que a gente está atribulado, esse é o momento que mais a gente precisa da ajuda e do auxílio do Espírito Santo de Deus. E eu sei que Ele está aqui agora. E eu sei que Ele está trazendo para nós uma palavra de ânimo e força, porque Ele vai estar conosco naquele momento em que mais nós precisarmos. Efésios, no capítulo 4, e o versículo 25 e 29, o apóstolo Paulo vai dizer as seguintes palavras: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com aqueles que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém? Ah, que palavra maravilhosa. Não é nenhum tipo de acusação, mas é um cuidado que Deus tem para conosco. São conselhos de que a gente precisa para poder manter a nossa vida diante da presença de Deus. Tem um versículo em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, que vai dizer que sobre Jesus havia uma profecia poderosa, que diz que sobre ele viria o Espírito do Senhor, que repousaria sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e traz poder, o Espírito que dá o conhecimento e o temor do Senhor. Gente, há uma profecia, houve essa profecia, e ela se cumpriu um dia. No Evangelho de João, quando João Batista, batizando, viu Jesus, ele testificou de que essa profecia, ela se cumpriu na vida de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 1, e o verso 32 e 34, João Batista diz assim, ó: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com águas não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Não existe nada na Bíblia que Jesus, ele se manifestou, que nós também não podemos também viver a mesma experiência. Jesus fez isso com Pedro quando foi andar sobre as águas. Jesus prometeu para nós que um dia nós estaríamos com eles, que um dia nós teremos o corpo glorificado. Não existe nada que não possa acontecer conosco do que aconteceu com Jesus. Aliás, ele tem prazer de que nós possamos viver uma vida de sucesso, uma vida plena, uma plenitude, e é nessa plenitude que nós caminhamos. Podemos não fazer tudo agora, mas no céu, com Cristo, nós teremos a mesma experiência, até porque ele disse: eu vou preparar lugar para que vocês estejam comigo. Jesus, ele disse assim no Evangelho de João, e é tão maravilhoso, porque essa é a mesma bênção que ele experimentou de ter o Espírito Santo. Ele diz em João 14:17, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Essa é uma realidade daquilo que nós vivemos e precisamos manifestar. Jesus deseja que nós nos manifestemos através do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo para nós? É aquele que nos ajuda, aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos. Sabe, eu creio fielmente nessa palavra. Creio porque foi o Senhor que colocou no meu coração. Creio porque foi essa palavra que Deus colocou para que eu pudesse compartilhar. Agora,
Qual é a área que nós precisamos? Aonde nós precisamos? Talvez você que está em casa, no trabalho, no carro, ou nós que estamos aqui, é na área da maturidade. Talvez Deus quer que nós cresçamos e nós precisamos continuar crescendo. Não existe ninguém que possa dizer, pronto, acabou, já estou pronto. Não, nós estamos numa constante construção. Talvez seja na área do crescimento, uma mudança que precisa acontecer nas nossas vidas. Talvez um testemunho. Talvez um testemunho que possa salvar vidas, salvar almas. Sabe, Deus espera isso de nós. Deus deseja que isso venha acontecer. O nosso comportamento, a santidade que nos atrai, que atrai a presença do Espírito Santo. Eu sei que Deus tem algo para falar conosco. Algo que nós podemos olhar dentro de nós e encontrar que a gente precisa melhorar, precisa fazer. O Senhor está aqui para nos ajudar. Ele disse para mim, eu vos ajudarei, eu estarei com vocês. Ele falou, aquilo que você não pode fazer, eu faço por você. Mas aquilo que você pode fazer, tenha certeza, é nós, é eu e é vocês que precisamos fazer. Quantos podem dizer amém? Eu queria pedir que vocês ficassem em pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração. Eu desejo declarar uma bênção sobre todos aqueles que estão aqui e aqueles que estão online. Eu sei que Deus, Ele pode fazer algo poderoso. As evidências de uma vida pessoal, de um avivamento sustentável, de algo que Deus, Ele começou nas nossas vidas. Eu não creio que Deus nos deu uma alegria no dia que nós aceitamos a Ele como Salvador e depois disso essa alegria ela diminuiu. Essa alegria ela precisa aumentar, essa vida precisa ser intensa. Quantos recebem essa palavra? Eu queria orar com você nesse momento. Senhor, graças te damos, Pai. Senhor, eu quero te agradecer pela grande oportunidade que o Senhor me concedeu de poder compartilhar a palavra com todos os teus filhos. E eu me incluo nessa palavra, Pai. Pai, muito obrigado. Obrigado por aqueles que estão ouvindo a tua palavra através do online, Pai. Aqueles que estão aqui na sua casa. Senhor, que a tua palavra, que o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que traz o conhecimento, que traz o entendimento, Pai, possa falar nos nossos corações e nos ajudar, não somente agora, nesse momento, mas também quando nós estivermos saindo para o nosso trabalho, estivermos em casa, que a nossa casa tenha uma proteção dos céus, que a nossa casa tenha a tua presença, Pai. Eu oro sobre a vida dos teus filhos, declaro a tua bênção e a tua misericórdia, e peço em nome de Jesus, que em todos os dias das nossas vidas, ó Pai, nós possamos te servir e te adorar, vivendo um avivamento pessoal e crendo e testificando de que só o Senhor é aquele que pode fazer nas nossas vidas e através de nós. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor Jesus. Antes de nós despedirmos, eu queria que você colocasse algo no seu coração, porque todos nós aqui somos brasas vivas. E você não vem para o culto para ficar vivo, você vem vivo para que as brasas vivas juntas possam queimar. E o fogo de Deus, ele vai se manifestar. Eu queria que você fosse para sua casa, com esse sentimento, eu preciso ficar aceso, vivo, manter o fogo no meu coração, e que a gente possa viver os melhores dias da nossa vida, assim como família, como igreja, como congregação no trabalho, e que você possa manifestar esse reino de uma maneira tão poderosa. Estava lendo sobre um casal dos Estados Unidos que foram para Gales na época do avivamento. E aí eles entraram no trem. E enquanto entraram no trem, perguntaram para as pessoas que estavam trabalhando no trem: quando é que a gente vai chegar no lugar onde o avivamento está acontecendo? E eles falaram: não se preocupa, você vai saber. Aí passou-se mais um tempinho, eles perguntaram de novo: mas é para a gente saber quando que a gente vai ter que descer? E aí eles falaram para eles: não se preocupa, você vai saber. E quando eles chegaram,
Diz que as portas do trem se abriram. Na hora que as portas do trem se abriram, eles se renderam no chão ao Senhor. E eles disseram: é aqui. Que a gente possa provocar isso dentro de casa, na nossa região, em Londres, no Reino Unido, e aonde você estiver me assistindo, que você possa provocar esse avivamento, e que você saia daqui sabendo